Oi pessoal, tudo bem? Cá estou de volta para falarmos mais uma vez sobre um outro oráculo. E hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Vocês vão perceber que eu não vou escolher a carta, fazer a tiragem de carta na frente de vocês, porque antes de iniciar esta gravação, eu tinha feito uma outra gravação e ela já estava bem adiantada, já estava na metade da gravação, quando deu uma queda de energia e eu perdi a gravação inicial. Então, por este motivo, eu decidi recomeçar a gravação, mas eu decidi não fazer uma nova tiragem, até porque não faria sentido. E as cartas que saíram, elas foram incríveis, assim, na minha opinião. Eu achei que elas super se conversaram e trouxeram um recado, uma mensagem para nós, seres humanos, neste momento de transição de um ano velho para um ano novo que se apresenta aí, que estamos às portas dele. Eu achei que as cartas vieram muito, muito ricas de mensagem para nós nesse momento. Então, por esse motivo, eu não vou fazer a tiragem aqui na frente de vocês. Vou direto ao assunto, porque eu achei que vocês vão entender que vai valer a pena eu ter mantido essa gravação dessa maneira, ok? Pelo significado que elas nos trouxeram. Antes de começar, eu quero recomendar a vocês e pedir em primeiro lugar para que, se vocês gostarem, não esqueçam de dar o like, isso é muito importante, e se inscrever também no meu canal para receberem novos vídeos que eu vou estar sempre aqui postando, e tanto ligados à espiritualidade como ligados a outros temas interessantes acerca de coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo com as nossas escolhas, com as nossas vidas, enfim. Então eu vou trazer conhecimento sobre as técnicas holísticas que eu uso, formações que eu também de vez em quando estou aqui fazendo, e para quem se interessar, basta entrar em contato que eu esclareço mais a respeito, ok? Então vamos lá. Eu escolhi para vocês hoje o oráculo Tarô dos Anjos, tá? Ele é um livro, ele é um tarô criado pela Mônica Bonfilho, que ela é assim super conhecedora há muito tempo, explora o assunto, não só esse como outros, reconhecida aí, super reconhecida nesse mundo mais esotérico. E eu vou começar fazendo uma leitura da introdução do livro dela. Muito embora eu possa estar até sendo repetitiva, falando novamente sobre o que é o tarô. Eu fiz para quem não assistiu ainda, assista o meu primeiro vídeo sobre oráculo, onde eu expliquei o que são oráculos. E eu estou fazendo desta maneira para desmistificar um pouco o medo que nós temos, que as pessoas têm, a desconfiança, o preconceito a respeito de leituras de oráculos, consultas de oráculos. Então é importante você saber de onde vem, como ele é constituído, até para que você vá, de repente, até sentindo o chamado para adquirir o seu próprio oráculo, para fazer uma formação sobre oráculo, que eu acho muito, muito interessante. E até nem que seja para você consultar para você mesma no dia a dia, e despertando a sua sensibilidade, a sua espiritualidade em relação a esse recurso, vamos dizer assim. E talvez você até se surpreenda, ok? Então eu vou começar fazendo a leitura da introdução do livro da Mônica, onde ela explica um pouco sobre o que é o tarô. Então ela diz o seguinte: o tarô é
entre todos os oráculos, um dos que exerce maior fascínio sobre as pessoas. As cartas do tarô vêm chamando a atenção por mais de 500 anos. Existem muitas teorias sobre sua origem. Para alguns, eles vêm dos rituais, de alguns rituais religiosos e dos símbolos do Antigo Egito. Para outros, surgiu dos cultos misteriosos dos Mitras, nos primeiros séculos da era cristã. Acredita-se que as cartas do tarô chegaram à Europa somente no século XIV, levadas pelos cruzados ou sarracenos. Uma teoria muito difundida, divulgada nos tempos modernos pelo ocultista francês Papus, afirma que o tarô foi introduzido nessa região pelos ciganos originários da Ásia Central. O primeiro relato de que se tem registro a respeito do tarô é de um monge alemão que em 1377, em Brefeld, na Suíça, que chegara ao seu conhecimento uma fala, ele escreveu um ensaio no qual ele falava sobre um jogo de cartas que tinha chegado ao conhecimento dele. E segundo Antoine Court de Gebelin, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas vou ler como eu acho que deve ser, porque me parece ser um nome francês. O tarô nada mais é que o lendário livro de Thoth, que é famosíssimo, originado do Egito. A chave de toda a sabedoria antiga. Para ele, a palavra tarô vem do antigo idioma do Egito, onde tar significa caminho ou rota, e ro significa real ou rei. Sua definição seria, então, tarô seria caminho real ou caminho verdadeiro. A última versão do tarô foi desenhada no século XVIII, em Marsella, por um ilustrador chamado Fautrier, durante os séculos XVIII e XIX, devido à grande repressão da Igreja, que associava a leitura do tarô às coisas do demônio. As cartas foram relegadas ao esquecimento e já não eram acessíveis ao público. Em consequência disto, essas cartas começaram a ser alteradas de acordo com as crenças daqueles que detinham o poder. E aqui começa, então, muito provavelmente, no meu entender, o preconceito que se tem com relação às cartas, o medo, a desconfiança, porque a igreja acabou divulgando que aquilo era coisa do demônio, então não podia ser coisa boa. E, além disso, ele começa então a ser deteriorado, esquecido, não mais utilizado, não eram mais acessíveis ao público, né? E as cartas então começam a ser manipuladas. Então, manipulação é uma das coisas que nós somos assiduamente assiduamente nós somos abordados e assediados por manipulação das diferentes formas. E as cartas acabaram sendo manipuladas, muito provavelmente para atender interesses escusos, que não eram os interesses reais, humanos, que nós tínhamos, mas sim de alguns especificamente. Então, o último tarô foi desenhado aí durante os séculos XVIII e XIX. E dessa maneira, as cartas do tarô que conhecemos hoje são influenciadas por tudo, do pensamento cabalístico às lendas da tábua redonda, das antigas práticas de magia até o simbolismo rosa cruz dos nossos dias. Então houve aí uma manipulação para atender interesses, outros provavelmente. Então muitas outras foram, os próprios desenhos, né, são
acabaram sendo às vezes manipulados, sabemos lá o que foi que houve, né? E o tarô tradicional, ele é composto, isso eu já falei lá naquele primeiro vídeo, de 78 cartas, sendo 78 lâminas, sendo 56 que são chamadas de arcanos menores e 22 que são chamadas de arcanos maiores. Neste tarô dos anjos, o que ela fez? Ela deixou 22 cartas de arcanos maiores e apenas 20 dos arcanos menores. E aí, para ilustrar isso melhor na cabeça de vocês, para ficar melhor inteligível, vamos dizer assim, os arcanos menores, imaginem o baralho que a gente joga. Aquele baralho, ele é composto de cartas que vão do Ás ao 10, ou seja, do 1 ao 10, ok? E as cartas da nobreza, valete, dama, rei, ok? No tarô, é quase a mesma coisa, sendo que a carta da nobreza, ele tem 4 cartas e não só 3. Então, aqui no tarô, ele tem cavaleiro, valete, cavaleiro, rei ou rainha, né? Rei ou rainha e o Ás, tá? As cartas da nobreza são 4, desculpa. Vou repetir. Cavaleiro, valete, rei e rainha, ok? E o que a Mônica fez? Ela suprimiu dos arcanos menores as cartas de 2 a 10. Ela manteve apenas o Ás, sendo que vocês vão encontrar neste baralho os Ás de copas, ouros, espadas e paus. E aí entra o significado. Cada naipe está ligado a um elemento. Então, copas está ligado ao elemento água, que remete às nossas emoções. Paus está ligado ao elemento fogo, que remete à criatividade. Espada está ligado ao elemento ar, que está ligado ao nosso mental. E falei do paus, espada, ouros, paus, espada e copas, né? E o ouros, que está ligado ao dinheiro, aquilo que você pode, que te move, né? As riquezas, está ligado ao material, ok? Então, ok, entendido? Então, o que foi suprimido neste tarô foram as cartas do 2 ao 10. Então, os arcanos menores, eles trazem as cartas da nobreza e as cartas do Ás, ok? Muito bem. E os arcanos maiores trazem a mesma estrutura. A Mônica ensina uma forma de tiragem. Ela faz uma tiragem com 16 cartas, não é uma mandala, ela faz em linhas, em 3 linhas, e aí ela faz essa tiragem onde cada carta ela tira uma carta principal, que é a carta do astral, que seria o quê? Seria qual é a mensagem que o astral está nos trazendo. E as outras 15 cartas estão, cada uma delas, ligada a áreas diferentes da nossa vida, ok? Óbvio que eu não vou fazer uma leitura aqui de 16 cartas, não vou. Eu vou apenas fazer uma tiragem suprimida para nós brincarmos, vamos dizer assim, com essas cartas e entender qual é a mensagem nesse momento que nós estamos recebendo da espiritualidade e do nosso coletivo, ok? Bom, ela traz algumas tabelas dentro do livro, onde ela vai explicar todas as cartas dos arcanos maiores e qual o significado delas,
palavras-chave, e também ela tem uma tabela onde ela traz o significado, né, as palavras-chave de cada carta dos arcanos menores, ligadas a valete, o que significa o valete, o que significa o cavaleiro, o que significa o rei ou a rainha e o que significa o ás. Quando você, numa leitura, cai aquelas cartas, a que elas estão se remetendo. E aí entra a questão dos elementos, como eu falei, que vem copas, espada, paus e outros, ok? Muito bem. Não adianta eu ficar aqui explicando, porque cada um tem uma... estou trazendo uma pincelada para vocês terem uma noção, mas cabe, assim, realmente uma dica de que quem tiver interesse, vá até um lugar onde venda tarô, ou pesquise sobre tarôs, veja qual tarô que lhe chama, e comece a brincar, compre, veja aquele que te atrai, e comece a fazer as suas próprias tiragens, é bastante interessante, eu recomendo, ok? Bom, e aí o que eu fiz quando eu fui tirar? Eu decidi que eu ia tirar 3 cartas, uma com uma mensagem do astral, do nosso momento, a segunda carta, uma mensagem para o nosso humano, para o nosso coletivo. Então, vem uma mensagem do astral e vem uma mensagem que cabe à humanidade em si, neste nosso momento. E nós que estamos vivendo um momento de transição, às portas de um novo ano, encerrando um e daqui a pouco estamos começando o outro. O que vem de mensagem para isso tudo? E a terceira carta seria o arcano menor, que seria uma dica de um caminho aí, o que é que promete nesse processo desses 2 recados que virão, tanto do astral quanto da coletividade nesse momento. E aí, o que caiu em primeiro lugar, e aí eu vou ler para vocês uma a uma o significado, para que vocês entendam, ok? A primeira carta que caiu foi a carta dos enamorados. Ok? Então, vocês vão ver aí, são 3 seres, tem uma pessoa ao meio, que seria, vamos dizer assim, o consulente, e as outras 2 que eu vou explicar direitinho para vocês vão entender e vão fazer uma viagem aí que vai facilitar para vocês entenderem o que significa, ok? Então, eu vou procurar e já vou lendo para a gente poder explicando a respeito. Então, a carta dos enamorados é a carta número 6. E ela representa uma carta de dúvida. Então, é como se tivesse uma pessoa em dúvida sobre que caminho seguir, que escolha fazer. Eu estou entre 2 pessoas. Eu escolho a da direita ou da esquerda? Existem algumas cartas que existe esse personagem com 3 pessoas. Qual é o caminho que você vai seguir? Então, a mensagem que o astral nos traz hoje é exatamente essa. Nós estamos vivendo um momento de escolha, onde nós estamos com dúvida. E as dúvidas que vão suscitar no nosso coração e na nossa mente são muitas. Então, eu vou ler a respeito do significado desta carta, da disposição que ela tem, para vocês entenderem, e aí nós vamos fazer a interpretação, ok? Então, esta carta, ela representa o momento da decisão entre 2 caminhos. A necessidade de enfrentar provas, a renúncia aos prazeres, o desejo ardente, a curiosidade e os sentimentos profundos. É o arcano das artes e da beleza. A luz emanada do anjo, que envolve os personagens presentes nesta carta, é positivamente clara, demonstrando que eles são francos e destemidos.
Bom, vou lembrar aqui que nós estamos fazendo uma leitura do tarô dos anjos. Anjos são seres celestiais. Anjos são seres estelares. São seres que nos convidam a olhar para a nossa espiritualidade, ok? Vamos já gravar isso aí para poder ver se vai caindo as fichas para vocês. E ele fala aqui que esta carta representa um momento, então, onde você, às vezes, vai ter que abrir mão de coisas que te deixam, onde você está na zona de conforto e que você precisa renunciar. Situações que às vezes você vai ter que se jogar no escuro para ver que bicho vai dar. O desejo ardente, às vezes eu quero tanto aquela coisa, mas será que aquilo realmente é para mim? Serve? Vai ser positivo? E às vezes o meu desejo é muito maior, está muito além, né? E às vezes o meu medo está muito maior do que o meu desejo. Então fica uma guerra, um conflito. E aí é um momento, então, de você saber o que você vai escolher. E para isso é preciso olhar com muita profundidade para dentro de você. A curiosidade, eu digo que a curiosidade é algo inerente ao ser humano. Nós precisamos, sim, ser curiosos. Quando eu falei para vocês aqui no início, o tarô é algo que desperta medo, desperta insegurança às vezes, desconfiança. E por que não conhecer antes de julgar? Então, estou dando um exemplo do tarô, mas poderia ser de qualquer outra coisa. Eu estou iniciando um relacionamento novo. Eu estou estou tendo a possibilidade de ir para um trabalho novo. Eu preciso pesar os prós e os contras. E também eu preciso, às vezes, arriscar. Mas eu diria que aqui é o sair da zona de conforto. Aqui é o ter coragem de enfrentar o novo, de experimentar, que não é fácil. Então, nós estamos vivendo esse momento de mudança. Vamos continuar lendo aqui o que ela traz. O jovem do centro da carta, esse jovem que está numa roupa que parece um azul clarinho aí, alguma coisa do tipo, ele se encontra ao lado de duas pessoas. À esquerda, reconhecemos a consciência positiva devido ao manto branco. Estão vendo essa pessoa aí com um manto branco em volta da roupa? Esse manto branco, ele representa a paz. E essa pessoa está com uma roupa verde, que representa renovação. À direita, vemos a representação da consciência negativa, com roupa escura. Enamorados simbolizam a luta interior do homem ao centro, na encruzilhada dos caminhos. O lado esquerdo, que é o lado espiritual, nos leva para uma vida virtuosa, que envolvem renúncias e sacrifícios. O lado direito, que é o material, nos atrai para o sucesso fácil, sem luta, com prazeres efêmeros das nossas necessidades físicas. Então, olhem que interessante. Lembra daquelas figuras que a gente via assim, que ficava o diabinho de um lado atentando e o anjinho dizendo, não vai! Aí o diabinho fala, vai! É mais ou menos nessa linha, ok? O que nós precisamos aprender com isso? A ouvir as nossas vozes, a ouvir o nosso eu interior, a questionar a ele qual é o caminho que eu devo seguir. E mesmo que você escolha errado, é uma escolha, é um direito que você tem. E tá tudo bem. Mas a espiritualidade nos traz, nesta tiragem, esta situação,
onde coisas irão acontecer que nos colocarão em xeque e que poderão nos tirar dessa zona de conforto que nós estamos habituados. Ah, eu vou por aqui porque isso eu já conheço. Ah, eu vou ficar nesse trabalho aqui que é muito ruim, que eu ganho pouco, que ninguém me valoriza, porque eu já conheço mesmo e tá tudo bem. Ah, eu vou ficar nessa relação tóxica que não me faz feliz, com uma pessoa que não me valoriza, porque o que eu vou encontrar lá fora? Esta relação eu já conheço. Entenderam? Eu tô trazendo aqui, pincelando uma ou outra situação, porque elas são muito comuns. Eu sou uma terapeuta, eu atendo pessoas que vivem momentos e que vivem situações onde elas não têm coragem de quebrar a casca do ovo e sair de dentro. Não tem coragem de se jogar e fazer o novo. Porque tem medo. E quando o medo é maior do que o desejo, as coisas não saem do lugar. Ok? Bom, o lado esquerdo, que é o espiritual, então, que é o ser com o manto branco, ele nos leva para essa vida onde às vezes eu vou precisar renunciar àquilo que eu já conheço e me arriscar indo para o novo e ver o que dá. Ou sair daquele, do quentinho para ir para o frio. É isso. Abrir mão, às vezes, O número 6 da carta, porque ela é uma carta de número 6, resulta de 2 triângulos. Um com o vértice apontado para baixo e o outro para cima. Então, triângulo, o vértice para cima e o outro vértice para baixo. Então, o triângulo são 3, com mais 3 são 6, ok? Os amantes representam os 2 mundos, o espiritual e o terreno, ou seja, a necessidade de concretização de ambos. Nós vivemos, na via de regra, na maioria das vezes, muito preocupados com o ter. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, e o material é muito forte. Nós somos o tempo todo engolidos pela necessidade do ter. E nos esquecemos de ser, de olhar para dentro e entender qual é a minha essência, qual é a sua essência. O que é que você está fazendo para ser melhor? E nós abandonamos esse olhar. Porque dá trabalho. Mudar, se enxergar, dá trabalho. Porque às vezes nós precisamos exatamente fazer o que esta carta está convidando. Quem que você vai ouvir? O anjinho ou o diabinho? E às vezes é muito difícil escolher. Então, nós estamos fazendo uma leitura com o tarô dos anjos, da espiritualidade, dos seres estelares, dos seres celestes, e que eles estão nos trazendo esta carta do astral, nos dizendo que é hora de botar o pezinho no chão, é hora de refletir. Então, esta é a mensagem que eles estão nos trazendo. E nós precisamos equilibrar, porque essa coisa do ter, ela é muito forte em nós humanos. E neste momento onde nós temos uma mídia assim, alucinada, querendo oferecer de tudo um pouco, nós somos ludibriados, porque nós escolhemos ser ludibriados, nós escolhemos ser enganados. Nós muitas vezes usamos da impulsividade para tomar atitude, para comprar. E somos muito enganados em relação a isso. Mas só existe um responsável. Você mesmo. Ok? Por quê? Porque não para analisar. A 6ª carta do tarô atribui-se à letra hebraica Val, que significa olho, estando relacionada com a beleza da abertura, do conhecimento
de tudo que é espiritual. E aí, quando a gente fala de tudo que é espiritual, você já remete, eu tenho que ter uma religião? Não, não estou falando de religião. Não tenho nada contra a religião que cada um de vocês escolheu ter. Eu estou falando da minha essência, dos meus valores, porque independente de que religião eu esteja, eu preciso ter os meus valores, e são eles que me atraem para elas. Ok? Então, o ser espiritual, nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui encarnados neste momento, vivendo uma experiência humana, como encarnados. E é aqui que nós estamos sendo desafiados. É aqui que nós estamos sendo testados. E depois, o que nós vamos levar são essas experiências, são as sensações, são os conhecimentos que nós abraçamos, que nós buscamos, que nós nos dispusemos a buscar. Ok? Então, essa carta, esse conhecimento de tudo que é espiritual, é um alerta. Porque hoje nós temos todos os acessos a conhecimentos dentro da internet. Isso é muito fácil. Se nós olharmos para a nossa vida alguns anos atrás, era tudo muito escasso. Na época dos nossos pais, mais escasso ainda. E hoje nós temos aí todo o conhecimento à nossa disposição. E muitos de nós ficamos com preguiça. Preguiça de se mexer, preguiça de buscar conhecimento, preguiça de ficar assistindo uma live para buscar e aumentar, ampliar a minha consciência. E eu não preciso acreditar, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando aqui e agora. Vocês precisam ouvir outras pessoas para formar a sua própria consciência, ok? Bom, então, lembrando agora, né, que a espiritualidade que nós estamos falando aqui é essa questão realmente da sua essência. É isso que nós temos que buscar. Não importa a religião. Isso não está ligado à religião. Essa carta representa o brilho do sol e corresponde à sexta Sefirá, ou Sefiró, que se chama Tiferé. Isso aqui é um outro assunto, está ligado à Cabala, à árvore da vida, e é outro tema, tá? Como está ligado ao tarô dos anjos, ele traz aí algumas informações sobre a Cabala, sobre esses personagens, esses detalhes da árvore da vida. E essa sexta Sefirá é a sexta hierarquia angelical. Virtudes cuja atribuição é orientar as pessoas a respeito da sua missão e cumprimento do karma. O que é que vocês estão fazendo aqui? Para que vocês vieram aqui? Aí vem a espiritualidade, fala assim: hello, vamos acordar? Está na hora, vocês já foram buscar conhecimento, fizeram as suas formações, estão estudando ou se formaram neste ou naquela função na vida. E a sua espiritualidade, a quantas andam? O quanto você evoluiu espiritualmente falando, ok? Então, é disso que nós estamos falando aqui. Que esta carta, né, ela está ligada, essa atribuição desse número 6 dessa carta do tarô, está ligada ao fato de você orientar as pessoas a respeito da sua missão e o cumprimento do seu karma. Ok? Muito bem. A carta que eu tirei, ligada à humanidade, ao estar aqui agora, né? Vivendo como um ser encarnado, e aí vocês vão começar a entender a ligação que existe com a primeira carta. Foi a justiça. Então, a justiça
ela é uma carta que fala do equilíbrio. O que acontece na justiça? Não é um lugar onde existe um julgamento a partir de um conteúdo que me mostra as leis, o que é certo, o que não é certo. E lembrando que as leis humanas, elas são falhas. Mas a justiça, ela representa, sim, a esse momento, né? E onde é necessário ter o equilíbrio para se julgar com assertividade. Então, esta carta, ela representa equilíbrio, imparcialidade, integridade, disciplina, prontidão, decisão, resolução e boas intuições. Capacidade de perceber a tentação e evitar o mal. Gente, olha a outra carta que nós falamos do quê? Do diabinho e do anjinho. O que ele fala aqui? Né? Capacidade de perceber a tentação e evitar o mal. Então vem esta carta como um recado do astral, dizendo: presta atenção, é hora de você fazer escolhas. E o que é importante para fazer essas escolhas? O que é importante? Perceber o que é bom e o que é mal. É ter equilíbrio para fazer escolha. É ser imparcial. Eu não posso querer só para mim, eu preciso querer para o todo. Eu tenho que ser íntegro. Eu tenho que pensar, sentir e agir numa direção única. Eu não posso pensar uma coisa e fazer outra. Ok? Disciplina. Se eu estou dizendo que é por aqui, eu vou fazer desse jeito. É ter disciplina. É repetir os comportamentos em qualquer lugar. Eu tenho que ser a mesma pessoa na minha casa, no meu trabalho, na igreja, com os amigos. Ok? Eu estou falando aqui de comportamento, de espiritualidade. Quem eu sou? Quem é você quando você está sozinho? Outra palavra que ele traz aqui é prontidão, é ação. Né? É ter firmeza na hora de eu fazer as coisas. Eu estou fazendo de uma forma justa, aqui, agora, dentro da disciplina que eu tenho, dentro do conhecimento que eu tenho, do que é bom e do que não é. Ter decisão, resolução e boas intuições. É você abrir, então presta atenção. Eu preciso me abrir para a espiritualidade, para que ela me traga a intuição dos melhores caminhos a seguir. De que escolhas eu devo fazer. Vocês entenderam por que eu fiz questão de recomeçar tudo de novo e não fazer uma nova... eu poderia fazer uma nova tiragem e tá tudo bem. Elas se falaram de uma forma muito profunda conosco nessa tiragem. E nesse momento onde estamos fechando um ciclo para entrar num novo ciclo. Nós estamos saindo de um ano 9 e entrando num ano 1. É recomeço. Estamos encerrando um ano para começar um outro. É recomeço. A oitava, ela é a oitava carta do tarô, né? Não, eu tenho que ler antes. Espera um pouquinho que eu vou voltar aqui. Nesta carta, então deixa eu pegar a carta aqui de novo para vocês. Nesta carta vemos um anjo trazendo na cabeça um halo dourado, que em sua magnificência significa o árduo trabalho realizado para a purificação do espírito. Olha, de novo, nós estamos falando do nosso espírito, da purificação do nosso espírito, do encontro da nossa essência. Que missão eu tenho aqui? Que propósito que é o meu? O quanto eu estou caminhando na direção correta? O quanto as minhas escolhas estão indo na direção que eu preciso de fato ir?
A beleza de suas vestes de bordas vermelhas e o colorido de suas asas simbolizam a manifestação de Deus na simpatia e benevolência para com todas as criaturas vivas. Então esse ser aí, ele tem umas asas coloridas, ok? Asas coloridas. Com a mão direita, que dá o veredito, ele segura um bastão, para que a sentença seja mais suave e compreensiva do que seria com a crueldade da espada. Então, ao invés de uma espada, ele usa um bastão. Com a mão esquerda, que pesa, segura uma balança nas quais são colocadas as boas e as más ações, alcançando-se a plenitude quando eles se equilibram de forma absoluta. O número 8 e a forma dos pratos na balança lembram a lemniscata, que é aquele 8 que representa o infinito, que representa a espiritualidade. Esta carta faz com que o homem descubra se tem amigos leais e verdadeiros, que ajudam apontando seus erros. O número 8 é o símbolo do Espírito Eterno, que avalia, registra e modifica experiências, faz com que o homem crie ordem dentro dele mesmo. A oitava carta do tarô atribui-se à letra hebraica Re, se escreve H-E-T-H, que significa louvor, esplendor. Corresponde à oitava Sefirá, Hod, e à oitava hierarquia angelical de arcanjos, cujos anjos são invocados para defesa e proteção divina. Bom, ficou claro aqui a história da balança que ele traz, né? A justiça traz a balança, e eu digo que nós deveríamos todos os dias, ao final de cada dia, quando você vai se deitar, refletir como foi o seu dia. Imagine-se com uma balança à sua frente, onde você vai num prato, balança de 2 pratos. Não é a balança digital. Balança de 2 pratos. Num prato você vai colocar tudo que você fez que você acha que foi muito legal e coisas que você fez que não foram tão boas, tão nobres quanto deveria. Seja um juiz de você mesmo. E aí você vai ver que prato que está mais leve e que prato está mais pesado. E qual é que você precisa melhorar? Será que você precisa... o que você precisa movimentar? Qual que é o que está mais pesado? É o da justiça? É o do bem ou é o do mal? Então, é esse equilíbrio, você precisa trazer os dois para um equilíbrio. Porque é assim que o nosso espírito ergue voo, é assim que nós evoluímos, é assim que nós vamos ascender dentro da nossa espiritualidade. É aprender a se olhar, aprender a olhar os nossos comportamentos, aprender a nos criticar, a nos autocriticar, aprender a perdoar, ok? Então, cá está. As duas cartas, o quanto elas se conversaram, né? A do astral, nos trazendo, olha, tem mudanças aí, você vai precisar fazer escolhas. E a do coletivo, dizendo, coletivo, prestem atenção em tudo que te cerca. Nas leis, na disciplina que você tem, na sua integridade enquanto ser humano. Você só quer para você? Aprender a compartilhar, né? A imparcialidade. Eu não posso querer só para mim. Eu preciso olhar para o outro e entender que o outro tem o mesmo direito que eu. Entenderam? Está aqui o recado, gente. Está aqui o recado. E aí, por último, nós fomos buscar as cartas dos arcanos menores e veio o Rei de Espadas.
E aí eu vou ler para vocês qual é o significado dessa carta do Rei de Espadas. Só um minutinho, tô chegando lá. Rei de Espadas. Lembrando que espadas, ele é o elemento ar e trabalha o nosso mental. Nós vemos aqui nessa carta um rei sentado num trono, segurando com a mão esquerda uma espada em posição ereta. Essa espada é o símbolo da autoridade dele. O Rei de Espadas está vestido ricamente com uma roupa verde, um verde escuro. Dependendo do lado que você olha aqui, eu achei até que fosse azul, não, ela é um verde escuro, que significa transformação e crescimento. Com punhos amarelos. Então, os punhos dessa roupa do rei aí são amarelos, que representam a inteligência ativa. Suas longas barbas simbolizam a experiência e a maturidade. É respeitado e admirado pelos súditos que o circundam. O rei representa poder, superioridade, autoridade e lei. Qual é o significado desta carta? Ela está ligada à realização profissional. Representa aquele que age sempre produtivamente e de modo correto. Então vamos lá. Nós estamos numa jornada onde nós trilhamos e vivenciamos várias experiências em todos os tipos de relacionamento. Relacionamentos profissionais, relacionamentos com a família, com os amigos. E nós precisamos começar a agir, a ter comportamentos para fazer as mudanças com a mesma característica que o rei tem. Nós temos já o conhecimento, o poder, porque até onde nós fomos, nós já trilhamos um caminho. E para que nós possamos evoluir, nós precisamos pegar tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui, olhar para isso com muito amor e carinho e ver o que eu posso usar para o meu dia a dia e deixar pegadas, deixar exemplo, com comportamentos que sejam nobres, que sejam adequados, que elevem não só a você, mas também aqueles que te cercam, que promova mudanças não só na sua vida, como das pessoas que te cercam. Então, esse rei, que ele vem aqui empunhando, né, esta espada, porque ele tem, eu tenho o poder, né? Eu tenho a autoridade. Eu tenho autoridade das minhas escolhas. E eu sei que eu vou fazer, se eu fizer as escolhas adequadas, a minha colheita será rica, será muito produtiva. Então, como o rei, ele traz aqui a realização profissional, vocês podem pensar, não, ele está falando da profissão, ele está falando do momento terra. Pode ser, então é o momento de você se elevar profissionalmente, mas também se elevar dentro do propósito que você aqui tem para fazer. Então, é unir esta capacidade do rei com a capacidade de perceber o meu momento de evolução espiritual e ser uma pessoa que vai contribuir nos ambientes, inclusive profissionais, onde eu possa promover grandes mudanças. Nós temos muita responsabilidade. E o planeta está vivendo um momento de transição e nós precisamos nos conscientizar do papel que cada um de nós tem aqui. Então, é hora de olhar para isso sem medo de ser feliz, sem dúvidas, mas para fazer as escolhas e decidir
nós precisamos, antes de qualquer coisa, olhar para dentro de nós, avaliar que caminhos nós temos feito, onde nós chegamos e para onde nós queremos ir. Qual é a colheita que nós queremos fazer? E é por isso que eu digo para vocês que essas cartas hoje conversaram de uma maneira riquíssima. Ok? Então, este é o recado que eu tinha no vídeo de hoje para vocês. Eu adorei as cartas que vieram, adorei os recados. E lembrando que a espiritualidade é o que está em jogo. Esse é o momento de você realmente trabalhar o seu amor, primeiro por você mesmo, se amando com todos os defeitos que você tem, perdoando quem você precisa perdoar, compreendendo que as pessoas possuem defeitos que eu julgo como defeitos, porque cada uma delas tem a sua história, mas que eu posso relevar, porque eu também tenho a minha e eu também tenho os meus defeitos. E nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos rever os valores que existem dentro de nós. E eles não são só, eles são vias de mão dupla. Se eu gosto que as pessoas sejam verdadeiras e honestas comigo, eu preciso ser verdadeira e honesta com o outro. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre valores. Quais são os valores que te regem? E pense que eles não são só para o seu bem, mas para uma coletividade. Ok? Então, essa é a leitura de hoje. Se vocês gostaram, deem o like e se inscrevam no canal, que eu vou ficar muito grata e muito feliz. Ok? Então, namastê, até o próximo.